Oi, pessoal. A gente vai tentar falar um pouquinho nesse vídeo sobre os campos, tá? Então, dado que eu tenho uma tabela aqui bem básica ainda de clientes, o que eu posso fazer para adicionar mais campos para poder deixar esse cliente com mais informações que são importantes, né, para o seu processo aí? Então, eu posso vir aqui em cima, no buscar campos ferramentas e já escrever. Então, por exemplo, eu quero saber o CPF desse cliente. Se eu vier aqui, já existe um campo de CPF, então eu poderia aqui facilmente adicionar esse campo aqui. E aí já aparece aqui o campo, né, como uma coluna a mais. Legal. Então, de forma mais prática aqui, a gente tem aqui as ferramentas da tabela, né? E aí eu posso aqui editar os formulários primeiro, né? Então, se eu vier aqui, isso vai me permitir editar o formulário de criação, de atualização e tudo mais. Então, aqui também posso adicionar mais campos se eu quiser. Esses campos que estão mostrando aqui, né? O criado por, criado em, atualizado por e atualizado em. Não é um campo que você cria, tá? Eles vêm por padrão na tabela mesmo, assim como o título também, né? Já vem por padrão. Aqui, o criado por, ele vai armazenar automaticamente quem criou. E criado em armazena automaticamente a hora que foi criado, tá? Ali a hora e a data que foi criado. E o atualizado por também aqui, tá? Sempre alguém atualizar, sempre alguém fizer uma mudança naquele registro, ele vai registrar quem foi que fez a última mudança e também vai ali mostrar quando que foi essa última mudança. Esses campos vão fazer isso automaticamente, você pode usar isso para gatilhos, para automações. Legal. Então a gente também tem as automações aqui. A ideia é fazer um vídeo só disso depois, trazer um pouco mais do que dá para fazer com automações. Dá para fazer muita coisa mesmo com automações. Registros únicos, a ideia aqui é você poder. Eu quero que ninguém mais tenha um CPF repetido. Então você coloca, eu não quero que ninguém tenha um nome, né, repetido, por exemplo, no meu registro, ninguém possa ter o mesmo nome. Então você pode colocar aqui, escolher um campo para que seja impedir a duplicação, tá? Não quero fazer nesse caso aqui. O e-mail da tabela, como é que ele funciona, tá? O e-mail da tabela, você ativa ele aqui, você vai escolher um e-mail, né, para colocar. Você vai colocar um nome de envio, né, configurar aqui, as configurações são bem tranquilas. Como é que ele funciona? O cliente ele vai mandar para você um e-mail para esse texto, para isso que você escreveu aqui. O cliente manda para você um e-mail, né, no seu e-mail criado, e a partir disso vai chegar para você e ele vai abrir um registro nessa tabela aqui. E aí isso é muito bom para você conseguir se comunicar com o cliente, para você fazer um sistema de ticket muito rápido. Você passou esse e-mail aqui para o cliente vai conseguir te falar contigo, e aí quando ele mandar o e-mail para você, vai ficar bem aqui, ó, vai chegar no registro, né, no caso aqui, e aí vai dar, deixa eu ver aqui, mostrar as ferramentas. Vai ficar aqui nessa tabela de e-mail aqui, os e-mails que eles foram mandando para você. Você pode responder por aqui mesmo, mais ou menos como tá aqui no chat, você responderia, e aí a pessoa conseguiria, né, conversar contigo em tempo real aí, através de e-mail, né? Isso é uma ótima forma de conversar com um cliente sem estar com uma dificuldade que às vezes é falar com o cliente pelo WhatsApp. Então a gente tem aqui de campos, tá? Campo de texto, campo de opção única, que é o que eu já mostrei aqui, né? O campo de texto é bem simples. O checklist aqui, que a ideia é que você coloque uma lista e aí diga se é sim ou não. Vocês podem dar uma testada depois, é bem legal. O campo de fórmula dá para fazer muita coisa, tá? Tanto aí fazer valores com números, concatenar texto, tentar calcular datas e tudo mais. Dá para fazer tudo isso pelo campo de fórmula. A gente tem aqui o checkbox, é um campo muito simples, né? É só um sim ou não ali, ou tá marcado ou tá desmarcado. Então pode também servir para um ativo ali, uma coisa que sejam só duas opções, né? To-dos ali são quase que as tarefas, então você coloca uma lista de tarefas aqui, e aí você pode repetir essa mesma checklist para todos. Por exemplo, todo cliente eu quero colocar um checklist lá para dizer se eu já liguei para o cliente, se eu já armazenei os dados dele e tudo mais. Então você coloca um checklist ali para ir cumprindo, né? Para ver se entrou em contato e tudo mais, para ver o processo como ele deve ser feito. Legal. O campo de arquivos você puder armazenar qualquer arquivo, então vídeo, imagem, texto, PDF, o que você achar que é interessante armazenar, você pode armazenar ali e trazer junto dentro do registro, né? No meu caso aqui, seria dentro do registro do cliente. Múltiplos usuários é um campo que você pode armazenar vários usuários do seu gestor mesmo. Então, no gestor você tem os usuários, né? E aí você poderia armazenar mais de um. Aí seria talvez ter dois responsáveis no mesmo registro. Legal. Então, o campo de opção única aqui se repete, né? Mas é porque aqui em cima... Beleza. Aqui tem tag também, então... Tag seriam ali... Você pode ter várias de uma vez só. Então, você escolhe as tags. Vou escolhendo aqui, vou adicionando. E aí, eu posso ter várias de uma vez só. É bem tranquilo de trabalhar também, tá? Bem intuitivo. Seleção múltipla é o mesmo conceito de tags, tá? Você também pode selecionar ali várias opções de uma vez só. E aqui você escolhe o mínimo, né? No meu caso, nem apareceu aqui qual é o mínimo, porque eu não tenho nenhuma opção ainda. Mas se eu colocar... Aí ele vai dizer, ó, você quer colocar que a pessoa preencha pelo menos um, ou tem que preencher os dois, né?
e aí isso vai ser que decide no seu processo, tá? O campo de rádio, ele é bem parecido com opção única também, tá? Vai colocar várias opções aqui, e isso vai te permitir depois, né, selecionar qual que é a opção que você quer no seu formulário, ali na seção de dados. Legal. Tem também o campo para link, né? Então, eu quero armazenar um link que deve dar acesso a um drive, eu quero armazenar um link que vai ser o link que eu mando para esse cliente para ele acessar um formulário público, por exemplo. Eu uso esse campo aqui para armazenar. O de e-mail aqui, no meu caso, até um cliente é muito legal que eu armazene os dados dele para depois poder entrar em contato. Então, por exemplo, um dado de e-mail é importante, então eu posso já criar aqui um campo de e-mail para ele. Já apareceu aqui para mim do lado. Legal. Então, se eu quisesse vir aqui e colocar um e-mail para o César, cesar@gmail.com, eu já poderia colocar direto. Veja que ele não me obrigou a abrir o formulário, porque o único campo que era obrigatório já estava preenchido. Então, ele não me obrigou a abrir um formulário para preencher, eu podia preencher ele da tabela. Legal. A gente também tem telefone aqui. Se eu quiser armazenar o telefone do cliente para depois usar alguma automação de WhatsApp, alguma automação de SMS para poder mandar informações para ele. Então aqui a gente tem... Aqui são campos de formatação, tá? O de endereço aqui é bem interessante, então vou colocar aqui o campo de endereço, que seria o endereço do cliente. Vou clicar aqui e aí eu posso pesquisar. Por exemplo, aqui, ó, 25 de março. Então eu consigo aqui, ó, achar aqui um endereço lá em São Paulo, 25 de março, através direto pela API do Google Maps, né? Legal. Placa de carro, número, isso aqui são, né, campos já formatados, porcentagem, moeda também, né? Isso aqui tudo você traz, né? Moeda você já consegue trazer aqui, você coloca a sua formatação, então eu quero que seja em dólar, então só pago o R aqui, vai funcionar muito bem. Se eu quiser que seja em outra moeda, também posso colocar aqui, e aí eu posso ir colocando as moedas que eu acharem melhor, né? E aí vai simbolizar dependendo do meu processo. Legal. Então, checklist de tudo. Eu já mostrei meta, a ideia é que você tenha aqui, né, um inicial e um final. Então a meta ela vai ficar te mostrando quando é que falta para esse inicial chegar no final. Chat é mais para poder acessar o chat ali também, né, que você já tem. Favoritos para você favoritar esse card. E aqui para poder abrir o formulário de atualização mais fácil, clicando nesse botão. Assinatura é um campo que a gente tem, é bem recente até, então ele vai te permitir assinar, né? Então, a pessoa fez uma entrega, eu quero que ela assine ali naquela entrega, naquele registro. Então, ela pode vir lá, escrever direitinho e salvar, e vai ficar lá quem foi que assinou, quando foi que assinou e tudo mais. É uma ferramenta muito para isso de entrega, né? Que às vezes é necessário, né? O entregador chegou e aí como é que eu sei que foi ele que mesmo que entregou? Aí você já tem a assinatura dele ali depois para poder ver na prática, né? Aqui tem imagem também, se eu quisesse colocar talvez uma foto do cliente, eu poderia colocar aqui nesse campo de imagem. Então já veria aqui, legal. Aí aqui, para apagar um campo é bem fácil, tá? Também é só vir aqui e eu posso tanto editar um campo, né? Se eu clicar aqui, ou tanto excluir uma coluna, no meu caso eu não quero de assinatura aqui, vou já apagar ele. Legal. É claro que tudo isso pode ser decidido em permissionamento, tá? Você pode decidir se alguém pode ou não apagar um campo, se alguém pode ou não apagar um registro, tudo isso decide no permissionamento. Aqui a gente tem alguns botões, né? Um botão de automação, um botão que você vai usar para rodar uma automação. Clique aí nele, ele vai rodar uma automação. Pode ser enviar um e-mail, pode ser outras automações. É bem tranquilo de configurar também. O botão de link, você coloca um link aqui, armazena, e aí você escreve um link daquele campo de link mesmo, vincula esse botão e quando você clicar, ele vai navegar para aquele link, por exemplo. Funciona com fórmula também, se você quiser uma fórmula, se você fizer um link através de uma fórmula ou de texto, né, também funciona. Checkbox a gente já falou. O botão de conectado ele funciona apenas quando você tem uma tabela conectada. No nosso caso aqui a gente não tem ainda, então eu não vou utilizar. O switch também aqui é um sim ou não, ou tá ativo ou tá inativo, né? Uma forma de exibir diferente. Um botão de excluir, né? Então se eu quiser excluir aquele registro mais fácil, eu posso criar esse botão, apertei ali já exclui. Legal. Um botão de abrir também é para você clicar e abrir os dados, abrir o formulário dele ali. Um botão de clonar, então eu quero clonar um registro com facilidade. Eu criei aqui talvez uma tarefa e eu quero só ficar clonando ela para poder ir mudando. Então você consegue clonar através de um botão. Aqui você copia o link para acessar esse registro. Aqui você pode armazenar o botão. Aqui tem, né, a gente tem o campo de usuário. Então você pode armazenar o usuário que você quer. Então às vezes eu quero colocar um responsável por um processo. E você armazena lá e aí marca aquele usuário, né? O usuário, mesma coisa. Legal. Aqui a gente tem os campos de data. Então o campo de data normal, que não vai armazenar hora, né? Aqui a gente tem um campo de data e hora, o intervalo de datas. Então, se eu tenho uma data de início e uma data de fim, o campo de intervalo de data vai me mostrar mais ou menos esse intervalo. Ele vai sempre usar duas datas aí
para ser configurado, tá? Na hora que configurar, ele vai pedir para você um campo de data e um de fim. Como eu não tenho, ele nem me permite criar esse campo ainda. Tempo em fase, ele vai registrar ali o quanto foi o tempo na última fase. Tempo de finalização aqui é bem intuitivo mesmo, né? Ele armazena essas informações. A gente também tem um timer, né? Que pode armazenar aqui um tempo, tá? É muito utilizado para você medir o tempo aí, se você quiser. Legal? E aqui, esse aqui realmente só armazena o tempo mesmo, então eu colocaria ele aí para armazenar horas, se eu quisesse, né? Então, tempo. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui ele tá falando, aí eu colocaria aqui, por exemplo, 12 horas e 12 horas e meia, foi o que eu usei para fazer esse processo, por exemplo, né? Aí seria o tempo. Aí eu tenho um timer também, né? O timer, a ideia é que eu consiga realmente aqui no timer registrar, então apertei aqui para rodar, aí eu começo a fazer meu processo, faço o que eu tiver que fazer, aí eu clico em parar, por exemplo, e aí ele registrou uma volta aqui, ó. E aí eu já tenho aqui quem foi o usuário e qual foi o tempo da volta. Legal. Aqui a gente tem os conectados, tá? Lookup também, esses dependem mais dos conectados, então vou mostrar em outro momento, tá? Fazer um videozinho só para mostrar os conectados. Dos campos, por enquanto foi isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem postar nos comentários, a gente vai tentando resolver, tentando responder as dúvidas, ou se precisar fazer outro vídeo mesmo para explicar melhor, tá? Qualquer coisa a gente tá por aí. Obrigado.